alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. Tudo bem? Como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, não é? Então, vamos lá para a nossa aula de ciências, tá? Mas antes de começarmos, vocês já sabem, não é? Os nossos combinados estão lembrados? Então, vamos lá, ó. Já lavaram as mãos? Eu espero que sim, não é verdade? Isso é super importante, tá? A pandemia ainda está aí, nós precisamos nos cuidar, tá ok? Outros recados importantes, olha aqui, ó. Fiquem em casa, lave sempre as suas mãos, não passe a mão no rosto e nem coloque a mão na boca. E também sem abraços, sem beijos e sem aperto de mão, tá certo? Esse recado é muito importante para você e sua família, tá certo? E também, para a nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos precisar de alguns materiais. Olhe lá, preparem aí o caderno de ciências que vocês têm, também ou folhas de papel, se vocês não estão com o caderno, o lápis, a borracha, uma caneta para fazer as anotações. E hoje nós vamos precisar de massinha de modelar, tá? Mas eu vou chegar lá daqui a pouco, então nós vamos começar a pôr a mão na massa, tá certo? Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem os materiais, lavar as mãos e também, olha, para quem já está tudo prontinho, vocês já podem anotar, então, a data de hoje e registrem ali, ó, aula de ciências. Eu vou esperar um tempinho, eu já volto, tá bom?
pronto aí, gente? Podemos começar a nossa aula hoje? Mas antes de começarmos, vocês lembram das aulas passadas? Eu tenho recebido muitas mensagens de professores e professoras mostrando os trabalhos que vocês estão fazendo. Eu fico muito feliz, encantada de ver tantos trabalhos lindos. Parabéns a todos aí, vocês, as professoras e os professores também, que estão incentivando e participando das nossas aulas. É tão legal as ciências, não é? Mas, gente, vocês lembram dessa tarefa aqui, ó? A construção de um modelo de sistema esquelético? Lembram dessa tarefa que eu pedi para vocês? Gente, o que eu tenho recebido de maquetes, vocês não imaginam, e estão uma mais linda do que a outra. Vocês também lembram da aula passada que nós fizemos um experimento, esse experimento ali, ó, com os 2 ossos de galinha, para a gente ver qual era a função do cálcio nos ossos? Estão lembrados desse experimento? Então, hoje eu trouxe aqui o resultado para vocês verem o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu? Então, observem aqui, ó. Lembram esse? Que ficou num vidro fechado, sem nada. Vocês estão vendo, ó? Ele tá lá, eu não vou nem abrir, porque, né, está com uma aparência bastante desagradável, tá certo? E agora esse é aquele que que ficou no vinagre. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou tirar aqui, para vocês verem como que ele ficou. Olha só. Estão observando aqui? Estão observando? Olha só como ele tá. Bem flexível, estão vendo, ó? Um osso, ele ficou bem flexível, ó. Perceberam? Tá vendo? Por que que isso aconteceu, hein, gente? O que que um osso flexível desse jeito? Vocês viram na aula passada que o osso, ele é bem duro, né? Ó. Que será? Por que será que aconteceu isso? Então, se você fez esse experimento ali na sua casa, você vai ter que conversar com uma pessoa adulta a forma de descartar isso, tá ok? Agora, uma coisa importante que vocês precisam pensar aqui é como descartar esse material, tá? Então, você conversa com uma pessoa adulta ali de sua família para ela te ajudar a descartar isso. Então, vocês vão ter que abrir os vidros, né? Jogar os ossos, vocês coloquem no lixo orgânico, tá? Se quiser, embrulha num papelzinho, papel higiênico ou um papel toalha, tá? E jogue no lixo orgânico. E os vidros, se você quiser reutilizar, lava bem lavado, ou então vocês podem descartá-lo no lixo reciclável. Combinados assim, gente? Então, tá certíssimo. Agora vamos verificar o seguinte. Lembram do osso lá? Por que que o osso é duro e por que que ele ficou flexível aqui no vinagre? O que que aconteceu? Então, vamos relembrar um pouquinho a estrutura do osso que nós vimos na aula passada, tá? Olhem aqui essa tela. Vocês lembram que o osso tem uma parte externa que é chamada de periósteo. E o periósteo, que é aquela camada mais externa do osso, ele é formado de colágeno e cálcio. Estão lembrados disso? E o vinagre, que é um ácido, ele dissolve os sais de cálcio. O cálcio é que dá dureza aos ossos. O vinagre, um ácido, né, do vinagre, ele dissolve esses sais de cálcio, ficando apenas o colágeno, que é maleável e flexível. Entenderam, gente, por que que aconteceu isso no experimento? A aula de hoje, o tema é os sistemas de coordenação. Principalmente hoje nós vamos começar a estudar o sistema nervoso, tá ok? Então, vamos lá para a nossa aula sobre sistema nervoso? Então, primeira coisa, gente, olha lá. Pare um pouco e pense, tá?
Você, por acaso, se lembra de alguma situação engraçada que aconteceu na sala de aula ali no ano passado ou no começo desse ano? Você lembra de alguma situação engraçada? Ou então, você lembra qual foi o país que foi campeão da última Copa do Mundo? Qual ano que foi a última Copa do Mundo? Vocês lembram disso? Pensa. Pensar. Pensaram? Você consegue parar de pensar? Você consegue? Onde que estão os pensamentos? Você já pensou nisso? Onde que eles estão, hein? Os pensamentos. E as lembranças? Onde estão as lembranças? E por que a gente lembra de algumas coisas e a gente esquece de outras coisas? Vocês já pensaram nisso? Da onde que está tudo isso? Então, para começar a nossa aula, nós vamos começar com uma brincadeira, tá? Um jogo, tá? Essa atividade número 1 aqui, ó. Vamos ver se você tem boa memória? Vamos ver? Então, a regra é a seguinte. Eu vou colocar aqui 3 grupos de palavras, tá? E eu vou dar um tempo, vocês olhem essas palavras, daí eu vou tirar da tela e vocês vão anotar quantas palavras vocês lembram, tá? De cada grupo. Entenderam? Então, podemos começar? Então, assim, ó, eu vou colocar o grupo 1 de palavras e vou deixar aqui um minutinho, né? Uma coisinha rápida. Vocês olhem essas palavras, tentam ler. Eu já vou tirar e dou um tempo para vocês anotarem quais as palavras você lembra. Tá certo? Entenderam? Então, podemos começar? Então, vamos lá. O grupo 1, olhe lá. Leram? Conseguiram ler? Então, agora, escreva as palavras que você memorizou. Conseguiram? Agora vamos para o grupo 2. Olhem lá essas palavras agora.
Então, agora, escrevam as palavras que você memorizou, tá? Mais um pouquinho. Conseguiu anotar as palavras? Agora, observem essas palavras do grupo 3. E agora, escreva as palavras que você conseguiu memorizar do grupo 3. E aí, de quantas palavras de cada grupo você conseguiu lembrar? De qual grupo que você acertou mais palavras? E de qual grupo você lembrou menos palavras? De qual que você achou mais fácil? Qual que você achou mais difícil? Então, vocês viram, né? Então, vamos lá, ó. Provavelmente, você deve ter se lembrado mais do grupo 1, não é verdade? Porque são palavras que relembram coisas do dia a dia, não é? Mas o grupo 3, você notou o grupo 3, que são as mesmas palavras do grupo 1, só que elas estavam invertidas? Vocês notaram isso? E isso dificultou, não foi? Dificultou a memorização, não é? Então, vamos lá. Quando você leu as palavras do grupo 1, você deve ter imaginado o produto, né? O arroz, né? As coisas do seu dia a dia que já está na sua memória. Você visualizou o produto. Agora, o grupo 2, alegria, tristeza, são palavras que se referem a conceitos e que a gente não consegue visualizar mentalmente. Por isso, elas ficam mais difíceis da gente memorizar. Vocês perceberam isso? E falando em memorizar, em memória, né? Tem também, eu gostaria só de comentar com vocês aqui um site que tem para você entrar com uma pessoa adulta ali de sua família para poder brincar um pouquinho com essas questões da memória, tá? Olhem aqui o site, é esse aqui, ó. Se chama WordWall, tá? E ele tem vários jogos ali, eu só trouxe mostrando aqui para vocês esse da memória visual,
não é? Então, eu vou mostrar para vocês como que é esse jogo lá. Vou mostrar um exemplo para vocês, para depois vocês explorarem mais o site, tá bom? Observem aqui. E aí, conseguiram memorizar os 7 objetos que passaram ali na tela? Conseguiram? Vamos ver se vocês acertaram. Olhem aqui. Então, vamos ver quais foram os objetos que passaram. Vamos ver. Vocês acertaram? Veja lá. As 2 luvas. Acertaram? Vamos ver qual mais. Aqui o bolo de chocolate. Acertaram? A motocicleta, acertaram? Os pés com esmalte vermelho, viram? Acertaram? A vela acesa e a lua, acertaram? E o coelho, acertaram? Então, se vocês quiserem brincar mais, acessem lá esse site, né? Peça para uma pessoa adulta de sua família ficar com você, tá bom? Aí, gente, então, esses jogos da memória é super gostoso, né? Mas eu fiz essa brincadeira com vocês para fazer as seguintes perguntas aqui. Olhem aqui, ó. Como é possível guardarmos tantas informações na memória? Como que a gente pode, assim, olhar e já lembrar do que é, né? E qual é o órgão do nosso corpo que é responsável pela memória, pela memorização, pelas lembranças, pelo pensamento? Qual que é o órgão, hein, gente? Vocês já devem estar respondendo aí, não é? Mas esse órgão que você pensou, qual sistema ele pertence? Nós já vimos sistema digestório, respiratório, cardiovascular, o urinário, o esquelético, o muscular. Lembram? E agora o sistema nervoso. Qual será que é o órgão, hein? Já estão pegando aí, tenho certeza. Mas antes de responder mesmo, quem vai responder essa pergunta não sou eu, tá? Vocês lembram lá da Universidade das Crianças? Então, é assim, as crianças perguntam e um cientista responde, né? Então, eu trouxe aqui a resposta de uma cientista que a criança perguntou assim, ó, o que nos faz pensar? Quer dizer, por que a gente pensa, né? Então, eu vou fazer uma leitura da resposta dela, tá? Vamos fazer a leitura? Acompanhem aqui comigo, tá? Quem vai nos responder é a Adilane Vilas Boas, que é professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ela explica que a primeira coisa que a gente precisa reparar é que dentro de nossas cabeças existe um órgão chamado cérebro. Foi essa palavra que você pensou? Sim, né? Ele é que manda em praticamente tudo que acontece no nosso corpo. Ele é o responsável pela sua alegria quando você ganha um presente, pelo seu choro quando você se machuca e sente dor, pela sua memória e pelos seus pensamentos. Além disso, o cérebro ajuda você a mirar e chutar a bola do gol, disse a Adilane. E sabe por que ele é capaz de fazer isso tudo? É por causa dos neurônios, que são estruturas bem pequenininhas lá dentro do nosso cérebro. E existem bilhões dessas estruturas. Ok, pensamos porque temos neurônios, mas como eles fazem a gente pensar? A Adilane diz que eles se comunicam uns com os outros. E essas comunicações são como verdadeiras conversas, ou melhor, fofocas. Quando você pensa, por exemplo, em alguém que há muito tempo não vê, pode ter certeza
certeza de que muitos neurônios estão conversando. Imagens dessa pessoa são formadas na sua cabeça e você é capaz de se lembrar até do cheiro bom daquela pessoa. E nossos neurônios continuam fofocando mesmo quando a gente dorme. E é por isso que a gente sonha, por exemplo. Essa fofoca entre eles que permite que você leia este texto, escute seu colega conversando com você, ou que você brinque, estude, durma, fale e aprenda bastante. Não é legal isso? Gostaram? Olha que texto bem explicativo, não é? Vocês entenderam, então, o que é que nos faz pensar? Então, aliás, é um sistema, né? E que é constituído de muitos órgãos, como o cérebro, por exemplo, né? Que falou o texto. E ela falou uma palavrinha ali que os neurônios. O que são os neurônios? Isso que eu gostaria de conversar com vocês agora um pouquinho. Então, vamos ver, ó. Os neurônios são as principais células nervosas, ou seja, são as células que constituem os órgãos do sistema nervoso, tá? Não é que a célula é agitada e tá irritada. Nervoso não significa isso aqui não, tá bom? Os neurônios são as células que traduzem, né? Elas são células tradutoras que processam os estímulos que a gente sente do ambiente e processam as respostas, tá? Tá bom? Olhem aqui, eu trouxe uma imagem de um neurônio para vocês verem como ele é. Olha só, é uma célula bem diferente. Olha só, ela tem um formato bastante, né, só dela mesmo, só os neurônios são assim. Eles têm um corpo, estão observando ali na imagem? Ele tem um corpo onde está o núcleo, lembram da célula? Tem núcleo, citoplasma. Só que esse corpo, ele forma ramificações, que a gente chama de dendritos, tá? Olha, ele parece um monte de galhos de árvores. Estão vendo ali em cor laranja? E além disso, do corpo também sai, gente, uma cauda, né? Como se fosse um rabinho, que é chamado de axônio. Estão vendo ali o axônio? E ele vai lá e se ramifica e tem lá o terminal do axônio, né? E também esse axônio, ele tem como se fosse uma membrana que envolve o axônio, que é chamado de bainha de mielina, tá? Eu vou, né, devagar, a gente vai falando sobre isso. Mas que tal, observaram bem ali como que é um neurônio? Você também pode procurar outras imagens depois no seu livro de ciências, num atlas, né? E eu já vou passar para vocês uma tarefa que eu acho que vocês vão gostar. Eu quero que vocês, olhem aqui, ó, construam uma maquete de um neurônio. Tá certo? Eu trouxe aqui um modelo, né, que eu fiz utilizando esses materiais. Observem ali, ó. Então, para fazer a maquete do neurônio, nós vamos precisar, aqui eu trouxe, ó, massinha de modelar, um pedaço de fio elétrico. Se você não tiver fio, também você pode usar um barbante, tá? Uma tesoura sem ponta e peça para um adulto te ajudar, tá? Então, olha só como que eu fiz aqui. Vou mostrar para vocês o modelinho que eu fiz, tá? Olha só, tá vendo aqui? Eu usei a massa de modelar e fiz o corpo do axônio, aliás, do neurônio, né? O corpo do neurônio. Aqui os dendritos, né? Que são aquelas ramificações do corpo. E aqui o axônio, gente, ó. O axônio é essa, como se fosse uma cauda, né? Da célula. E aqui as terminações, né? Do axônio, tá? Viram? Conseguiram ver? Aqui, ó, não esqueçam, tá? A célula tem núcleo, então eu pus um núcleo aqui de outra cor, e essas outras bolinhas que eu coloquei são aquelas organelas que tem dentro do citoplasma, não é? Vocês estão lembrados disso? E aqui o que eu coloquei em azul
é a bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina é uma estrutura que protege o axônio e ajuda a passar o impulso nervoso, né, de um neurônio para o outro. Lembra da história da fofoca, né, que é do texto que nós lemos? Tem um neurônio que comunica com esse e passa para o outro que está do lado, e assim vai. É dessa forma que os neurônios se comunicam, tá? Então, ó, eu quero que vocês façam também um modelo de neurônio. Olha, eu tenho um aqui que a professora é em forma de bichinho de pelúcia, tá? Mas, ó, é um neurônio também. Que legalzinho, não é? Ó, vocês podem, então, aqui o corpo celular, os dendritos e aqui o axônio e as ramificações do axônio. Tá vendo? Então, ó, fica de sugestão, então, vocês construírem um modelo de neurônio, tá ok? Então, vejam, vocês podem também, gente, construir outros modelos. Olha esses daqui, ó, trouxe outros modelos para vocês verem, né? Como que podemos, né, construir. Importante é ter o corpo celular, os dendritos, o axônio, bainha de mielina, tá? São as partes de um neurônio, tá certo? E é super importante vocês entenderem como que ele funciona. E falando nisso, né, eu estava pesquisando sobre os neurônios e encontrei este site aqui, a Casa das Ciências. Olha aí, é bem bacana, tem umas coisas muito legais lá, tá? E eu achei um vídeo bem curtinho que eu vou passar para vocês que chama Os Neurônios. O autor é Cassiopeia, tá? E assistam para vocês verem como é bonito, né? Ver as conexões. Lembra que no texto falou que como se fossem vizinhos que se comunicam? Então, observem aqui o vídeo. O que é que sabemos sobre o funcionamento da mente humana? Tudo que os seres humanos fazem, desde planificar arranha-céus, até compor sinfonias, não será o produto de simples interações celulares? Mas poderá ser. Porque tudo que os seres humanos fazem, pensam ou sentem é resultado das unidades básicas da estrutura cerebral, os neurônios. O cérebro humano tem mais de 100 mil milhões de neurônios. Tal como uma única formiga não pode construir um formigueiro, um único neurônio não pode pensar, sentir ou ter memórias. O poder de um neurônio resulta das ligações a outros neurônios. Cada neurônio pode estar ligado até 1000 neurônios vizinhos. Estes bilhões de ligações são o campo de jogos onde se dá a atividade complexa do cérebro. Cada neurônio pode ativar ou desativar os seus vizinhos, dependendo do sinal que lhes envia, e os padrões de atividade neuronal estável que daí resultam representam memórias, imagens e pensamentos. Ainda não percebemos as relações entre a atividade neuronal e as experiências mentais. Ainda não conhecemos o aspecto do padrão de uma memória, imagem ou pensamento. Ainda não sabemos como decifrar o código cerebral dos neurônios, mas estamos progredindo nesse sentido. Podemos agora ver exatamente como é que diferentes estímulos e memórias ativam centenas de neurônios. Talvez estas técnicas nos permitam, a partir da atividade de uns poucos neurônios, chegar a ver a estrutura que emerge como um todo. Então, gostaram do vídeo? Gente, esse vídeo, a legenda dele, uma coisa que eu esqueci de falar, ele tá em português de Portugal, tá? Neurônio, pode ver o acento lá que tá diferente do nosso neurônio, tá? Então, é por isso, tá certo? Não é que está errado, não, tá ok? Mas vamos lá, os neurônios, eles conversam entre si. Vocês verificaram isso? Então, um neurônio passa o recado para o outro e assim por diante, tá? E é assim que funciona o nosso sistema nervoso. Olhem essa imagem aqui, que eu vou mostrar como que é o nosso sistema nervoso. Observem aqui, ó. Nós temos dois sistemas nervosos. O sistema nervoso central, observe ali que está em vermelho,
E o sistema nervoso periférico, que está em azul. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo, tudo que está dentro do nosso crânio é o encéfalo. E dentro, junto ali está o cérebro, tá? E a medula espinhal. A medula espinhal é um cordão, né? Que atravessa a nossa coluna vertebral, tá? Medula espinhal. Não vão confundir com medula óssea. Lembram? Uhum. E o sistema nervoso periférico, ele é constituído pelos nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Nas próximas aulas, nós vamos continuar, né, detalhando cada parte do sistema nervoso para você entender bem, tá? Mas antes de detalhar melhor, eu gostaria de falar uma coisa, olha só. Vocês sabiam que os cientistas que estudam o sistema nervoso são chamados de neurocientistas? Nossa, os neurocientistas são cientistas que se preocupam de estudar só o cérebro, como que nós aprendemos, como que a gente pensa, não é? Você conhece algum neurocientista? Será que existe neurocientista aqui no Brasil, no Paraná, em Curitiba? Você conhece algum que estuda o sistema nervoso? Eu vou mostrar para vocês alguns neurocientistas, tá? Então, olha só, existem dois, assim, mais conhecidos, né, aqui no Brasil, que é a Susana Herculano Russell. Olha só, ela tá no laboratório dela, até segurando um cérebro, né, na mão. E também o Dr. Roberto Lente. A Susana, ela é da universidade, os dois, né? Não só a Susana e o Dr. Roberto, eles são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Mas eu vou contar uma coisa bem legal sobre os dois neurocientistas, tá? Em 2005, esses dois cientistas aí, eles conseguiram criar uma técnica para contar a quantidade de neurônios que nós temos no sistema nervoso. Antigamente, se achava que nós tínhamos 100 bilhões de neurônios. Existe até várias, né, publicações e livros falando que o ser humano tem 100 bilhões de neurônios. E a doutora Susana e o doutor Roberto, eles conseguiram contar, gente, e chegaram ao número de 86 bilhões de neurônios, só de neurônios, hein? Nós temos 86 bilhões e não 100 bilhões, como se falava alguns anos atrás, né? Também, gente, olha só, se pode afirmar com mais segurança que esses neurônios, eles não estão sozinhos. Existem outras células do sistema nervoso, além dos neurônios, que são chamadas de células da glia, que é um outro tipo de célula que compõe o cérebro, principalmente, né? Então, se achava que tínhamos trilhões de células. Não é bem assim, né? Vocês veem como é super importante. Então, esses dois neurocientistas, vocês podem procurar mais informações sobre eles, a Susana Herculano e o Dr. Roberto Lente, que ele é um médico, né? E o Dr. Roberto, ele tem algumas histórias, né, que muito engraçadas, até eu falei no começo da aula. A célula nervosa, não é porque ela tá nervosa, né? E ela tá irritada, não é isso, né? E para desmistificar essa ideia de célula nervosa como uma coisa irritada, brava, né? O Dr. Roberto Lente, ele escreveu um livro chamado O Neurônio Apaixonado. Ó, eu até tenho ele aqui, O Neurônio Apaixonado, né, do Dr. Roberto Lente, tá? E ele escreveu essa historinha para mostrar para as crianças como são os nossos neurônios, tá?
Então ele fez assim, ele escreveu uma historinha inventando que dentro da cabeça de um menino existem diferentes tipos de neurônios. Olhem ali nessa imagem, ele colocou os nomes até, né? Tem o Zé Neurim, que é o capitão, tem o acumbente dos prazeres, que é aquele neurônio das emoções, tem o Giraldo Cerebelli, que é o encarregado de controlar os movimentos do corpo, e assim por diante, né? Então, ó, fica ali a dica desse livro para vocês, tá? É bem legal. Depois também, gente, tem uma outra coisa que eu queria falar, ó. Vocês sabiam que o Dia do Neurocientista é comemorado no dia 13 de agosto? Bem, né? Dia 13 de agosto. E é os neurocientistas que estudam o cérebro, né? Por que a gente envelhece, para que serve, por que o cérebro adoece, não é? As máquinas, entenderam? Então, eu vou passar um videozinho aqui que fala sobre o dia 13 de agosto, que é dia do neurocientista. Vamos assistir? Então, vídeo bem bacana, não é, gente? E para comemorar esse dia 13 de agosto, o dia do neurocientista, eu trouxe aqui mais algumas outras imagens de neurocientistas para vocês verem, tá? Olhem aqui, o Dr. Miguel Nicoleles, que ele é bem conhecido também. A doutora Jill Bolt Taylor, ó, tá até com o cérebro na mão, não é? E Lili Min, olha só, né, da Unicamp. E Marcos Alessandro, que também é um brasileiro que está estudando neurociências. Sabe o que eu quero que vocês façam agora? Observem bem esses neurocientistas e eu quero que vocês pesquisem sobre outros neurocientistas. Então, pesquisem lá o nome completo deles, a idade, se são jovens, se são mais velhos, se é homem, se é mulher, o curso que eles fizeram, onde que eles moram, onde que eles trabalham, o que eles pesquisam, tá certo? Eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre neurociência. Tá certo, gente? Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Vocês gostaram da nossa primeira aula sobre o sistema nervoso? Eu espero que sim, tá? E também eu aguardo ali a pesquisa de vocês sobre os neurocientistas, tá ok? Então, por hoje é só, pessoal. Na próxima aula, nós vamos continuar trazendo sobre o sistema nervoso e trazendo mais coisas legais de ciências para vocês. Fiquem bem ali, pessoal, com muita saúde e até a próxima aula. Tchau, pessoal!